Bom, beleza, vamos lá. Prova de Física do Max 2016 da graduação, questão 5, última questão da prova. Vamos lá. Como mostrado na figura, rectangular glass blocks, tem um bloco de vidro retangular com índice de refração N2 que está grudado upper and lower planes of rectangular glass block. Tá, esse desenho ali. With an refraction. Tá, aqui eu tenho um índice de refração aqui dentro, N1, e lá fora, N2. Tá, beleza. Um raio de luz entra no bloco de vidro, no ponto A. O raio de luz entra aqui. Entra aqui. E chega no ponto B. Então, ele vem aqui, refrata, reflete, chega no B. Depois, revisiting total internal reflection in the block. The speed of light no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo é denotada como sendo C. Tá, item 1. O ângulo de refração do raio de luz que entra no ponto A é denotado como φ. Então, esse ângulo aqui é φ. Ele quer saber a expressão correta para seno de φ. Beleza. Lei de Snell, né? O que a lei de Snell nos diz? Que N1 seno de θ1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Nesse nosso caso, esse ângulo, o θ1, seria o ângulo entre o raio que está incidindo e a normal. E esse θ2 seria o ângulo entre o raio que está refratado aqui, saindo aqui, e a normal também. Então, nesse nosso caso, seria N aqui, esse daqui é ar, né? Então, aqui, N é igual a 1. Então, aqui seria seno de θ igual a N do vidro aqui dentro, que é N1, seno de φ, que é o ângulo refratado, né? O ângulo do raio entre raio refratado e a normal, que é φ. N1 seno de φ. Ele quer saber a expressão para seno de φ. Então, dividindo ambos os lados por N1, eu vou ficar com seno de φ igual a seno de θ sobre N1, que dá a letra C. Item 2. Ache a condição que N1 e N2 devem satisfazer para que... isso aqui eu acho que eles se equivocaram também. Eu não sei o que é isso daqui. Total Internal Refractions, refrações internas totais. Eu até procurei, pesquisei e não achei nada sobre. Eu acho que eles quiseram dizer reflexões internas totais, porque faz muito mais sentido e também porque fecha com o gabarito. Então, vamos fazer como se fosse reflexões, não refrações aqui. Satisfaz para que aconteça reflexões internas totais na parte de cima e na parte de baixo. Beleza. O que é reflexão total? Reflexão total é quando, por exemplo, tu tem aqui alguma coisa separando dois meios. Se um raio incide aqui, ele pode refratar, mas ele sempre reflete, beleza? Só que conforme tu for aumentando esse ângulo aqui, ó, conforme tu for aumentando esse ângulo aqui, por exemplo, aqui, ó, ele refrata mais para cá e reflete mais para cá. Vai existir um ângulo limite em que ele vai incidir e ele não vai mais refratar. Ele vai refratar, só que ele vai refratar aqui, ó. Nesse ângulo limite, que a gente chama geralmente de L,
é o ângulo limite porque aqui ele acontece reflexão total. Ele não refrata mais, ele só reflete. Isso é chamado ângulo limite. Tá, beleza, então vamos lá. Ele quer saber a condição que N1 e N2 tem que satisfazer para que ocorra reflexão total. Beleza. Para que ocorra reflexão total, N1 seno de θ1 tem que ser... Vamos botar seno de L já. N1 seno de L, que seria o ângulo limite, tem que ser igual a N2 seno de 90. Por quê? Por que seno de 90? Porque o ângulo que o raio refratado faz com a normal, ó, ele refrataria para cá, por exemplo, só que ele refrata para cá, ó, no ângulo limite. Então ele faz um ângulo de 90 graus com a normal. Então o ângulo entre o raio refratado e a normal é 90 graus. Então ficaria N1 seno de L é igual a N2, beleza? Tá. Então, dividindo ambos os lados por N2, eu teria aqui N1 sobre N2 seno de L é igual a 1, beleza? Agora, dividindo ambos os lados por seno de L, vou passar pra cá, eu fico com N1 sobre N2 igual a 1 sobre seno de L. Só que esse seno de L aqui é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é o ângulo incidente. Esse ângulo incidente L, digamos assim, ele é sempre maior que 0 e menor que 90 graus. Ele é um ângulo do primeiro quadrante. Então, ele é sempre maior que 0 e menor que 90. Por quê? Se ele for 0, ele não refrata. Ele segue reto. E se ele for 90, é a mesma coisa, né? Então, ele é sempre maior que 0 e menor que 90 graus. Então, esse ângulo é um ângulo do primeiro quadrante. Só que como ele não é 0 e como ele nunca é 90 graus também, então, seno de L ele é menor que 1 e maior que 0. Então, ele é um ângulo, seno de L é um número entre 0 e 1. Só que, como tu tá dividindo um número por um número menor que 1 e maior que 0, esse número aqui vai ser sempre maior que 1, certo? Por exemplo, divide 1 por 0,5. É a mesma coisa que dividir 1 por 1/2, que é 2. Então, se tu divide um número por um número entre 0 e 1, ele é sempre maior que 1. Então, nós temos que N1 sobre N2, para que ocorra a reflexão total, tem que ser maior que 1. E nós fazendo para um caso, por exemplo, para que ocorra a reflexão total aqui, já serve para esse caso aqui também. Por quê? Porque ele vai dos mesmos N1 para N2. Feito. Vamos para a próxima, então. N1 sobre N2 maior que 1. Letra C. Vamos para o próximo. Item 3. Tá. Ache a condição que φ deve satisfazer para que ocorra reflexão total na parte de cima e na parte de baixo dos painéis do bloco de vidro lá. Tá, beleza. Deixa eu desenhar de novo isso aqui. Rapidinho. Aqui. Aqui. Esse ângulo é θ e esse é φ. Beleza.
Vamos lá, então. Ele quer a condição que φ deve satisfazer para que ocorra a flexão total. Tá. Φ. Se aqui é φ, traçando a normal aqui, aqui é 90 graus, né? Normal aqui com normal são perpendiculares. Aqui é 90 graus. Então, esse ângulo aqui, que vai ser o ângulo que ela incide aqui, esse ângulo aqui, que é o L, não foi nosso L antes, né? L é 90 menos φ, beleza? Porque eu tenho esse triângulo retângulo aqui. φ 90, para fechar 180, aqui tem que ser 90 menos φ. Beleza. Só que como eu disse antes também, φ tem que estar... φ que seria o nosso ângulo limite, tem que estar entre 90 e 0 graus. Então, φ é um ângulo do primeiro quadrante. E para que ele seja o nosso ângulo limite, para que ocorra a reflexão total, ele tem que ser, no mínimo, o ângulo limite. O ângulo limite, ele é o limite, justamente, ele é o limite. Qualquer ângulo maior que ele, vai ocorrer reflexão total também. E qualquer ângulo menor que ele, não vai ocorrer reflexão total, vai ocorrer reflexão com refração. Então, o ângulo, para que ocorra a reflexão total, tem que ser, no mínimo, igual a L, que é 90 menos φ, beleza? Então, o nosso seno de 90 menos φ, ele tem que ser maior que o nosso seno de L, beleza? Porque ele tem que ser no mínimo L. Só que, como ele é do primeiro quadrante, então o nosso seno também tem que ser no mínimo seno de L. Então ele tem que ser maior que seno de L. Por quê? Porque no primeiro quadrante, os senos, conforme tu aumenta o ângulo, o seno aumenta também, né? Então, beleza. O que é seno de 90 menos φ? Isso aqui é seno de 90 cosseno de φ menos seno de φ cosseno de 90. Isso é maior que seno de L. O que é seno de 90? Seno de 90 é 1. Isso aqui é 1. Cosseno de 90 é 0. Então, esse termo aqui todo é 0. Então, eu fico com cosseno de φ maior que seno de L. Só que o que é seno de L? A gente tinha achado antes, né? Seno de L era... Vamos fazer aqui de novo. Aqui no cantinho. Seno N1, seno de L, que é o ângulo limite, é igual a N2 seno de 90. Só que seno de 90 é 1. Então, N1 seno de L é igual a N2. Então, seno de L é igual a N2 sobre N1. Então, substituindo ali, cosseno de φ é maior que seno de L. Só que seno de L é N2 sobre N1. Então, cosseno de φ é maior que N2 sobre N1. Que nos dá alguma alternativa da letra E. Cosseno de φ maior que N2 sobre N1. Beleza. Agora o último item. Ache o tempo tweet que leva quando... Tá, deixa eu desenhar de novo aqui. Vou desenhar de novo aqui. Vai precisar. Aqui. Ficou meio feio, mas azar.
θ, que é φ. Beleza. Isso aqui tudo é L. Ele quer saber o tempo que leva para o raio percorrer isso aqui, né? Para o raio fazer esse trajeto que ele faz aqui. Vou fazer de caneta azul, porque a caneta vermelha tá falhando já. Então, vamos lá. Bom, se aqui a gente quer saber o tempo. A velocidade aqui é constante, né? Então, a gente tem o tempo, é distância, ΔX, por velocidade. Tá, beleza. O que é velocidade? A gente sabe que isso aqui é N1, né? Acho que é N1. E aqui fora é N2. Velocidade, a gente sabe que o índice de refração é igual a velocidade da luz sobre a velocidade naquele meio, né? Então, a gente sabe que a velocidade aqui no meio, onde ela passa aqui no meio 1, a velocidade V1 é C sobre N1. Então, a gente sabe, substituindo aqui, a gente vai ter o tempo igual a ΔX sobre C sobre N1, que é igual a ΔX N1 sobre C. A gente tem que achar só esse ΔX, que seria esse trajeto aqui. Tá, beleza. A gente sabe que esse ângulo aqui é φ. Fechando aqui o triângulo retângulo de novo, isso aqui é 90 menos φ. A gente viu antes lá. Isso aqui é 90 menos φ. Aqui é 90 perpendicular. Então, esse ângulo aqui, ó, vou pintar os φ. Esse ângulo aqui também é φ. Se eu chamar essa distância aqui de x1, essa distância aqui vai ser x1 cosseno φ. Vê se tu concorda comigo. x1 cosseno φ. Só que a gente sabe que o ângulo de reflexão é igual, né? Na reflexão, o ângulo de incidente é igual ao ângulo refletido. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Só que aqui é 90 menos φ. E aqui é 90. Então, sobra φ pra cá. Então, os φ são os pintadinhos. Aqui é φ. Então, fechando aqui, chamando essa distância aqui, ó, essa distância aqui de x2, essa distância aqui vai ser x2 cosseno φ. x2 cosseno φ. Beleza? A mesma coisa para cá. Mesma justificativa. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse aqui é 90 menos φ. Então, esse aqui é φ. Fechando aqui e chamando essa distância aqui de x3, essa distância aqui vai ser x3 cosseno φ. Mesma coisa para cá. Aqui vai ser 90 menos φ e aqui vai ser φ. Então, chamando essa distância aqui de x4, essa distância aqui vai ser x4 cosseno φ. Então, a gente tem que x1 cosseno φ mais x2 cosseno φ mais x3 cosseno φ mais x4 cosseno φ é L. Então, vamos escrever aqui, x1 cosseno φ mais x2 cosseno φ mais x3 cosseno φ mais x4 cosseno φ é igual a L. Dividindo todo mundo por cosseno φ.
eu fico com x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a L sobre cosseno φ. Então, o percurso que ele percorre aqui é x1 mais x2 mais x3 mais x4, que é igual a L sobre cosseno φ. Beleza? Beleza. Então, a gente sabe que isso aqui, L sobre cosseno φ, é o ΔX. Substituindo aqui no tempo, para ele percorrer o percurso dele ali, é ΔX, que é L sobre cosseno φ vezes N1 sobre C. Então, o tempo para percorrer o percurso é Ln1 sobre C cosseno φ, que dá a letra A. Beleza? Então tá. Valeu. Até a próxima.